Boa noite, Radical. Caraca, tá alto. Eu continuo me chamando Caio. Uma boa noite na paz de Jesus. E hoje a gente está começando uma nova série aí. A gente vai falar sobre semente nesse trimestre na EBC. E o nome da nossa série é As Marcas do Semeador. Né? E aí a gente vai falar sobre o que essa semente produz na gente, como ela deve ser plantada, como ela deve ser construída. E eu acredito que vai ser um tempo muito bom, certo? Tem duas coisas que eu queria falar com vocês antes de começar. A gente teve um tempo muito massa hoje pela manhã e eu acho que se o Espírito Santo falou pela manhã, também vai falar aqui com a gente, certo? Tem alguém que veio aqui pela manhã? Não? Não? Sem spoiler, então. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Romanos 12. A minha nem estava aberta aqui em Romanos 12, mas vou abrir agora. Eu não avisei ali para a direção, então, se não aparecer, queria convidar você a ser como um bereano. Em Atos, fala que, acho que era o apóstolo Paulo, pregava para um povo, para um público ali específico. E aí, quando ele terminava de pregar, eles iam para casa e eles conferiam nas escrituras se o que Paulo estava falando era verdade. E aí, isso é importante, lógico, a gente vai falar sobre a Bíblia, né, esse trimestre. E a Bíblia é a verdade de Deus, certo? A gente vai conversar mais um pouco sobre isso. E é importante que você tenha acesso a essa verdade. Aqui eu estou falando como um mediador. Deus me disse algo e o que eu vou fazer a respeito é dizer para vocês, certo? Mas isso não substitui o relacionamento que vocês têm com Deus em casa no dia a dia. Não adianta vir e ouvir sobre a Bíblia ou sobre a palavra de Deus só no domingo, certo? Então, é importante que a gente leia em casa e medite na palavra de Deus. Tá bom? Vou ler aqui esse texto, certo? É o versículo 1 e o versículo 2. Não é exatamente o que a gente vai conversar hoje, mas tem a ver. Aliás, não tem a ver, mas eu achei que é importante. Vocês conseguiram abrir aí? Amém ou misericórdia? Amém? Amém. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu li esse texto aqui para vocês? Por que a gente leu, certo? O Luizão já falou aqui um tempo atrás, certo? Mas durante os cultos que acontecem aqui, é muito habitual, além de ficar saindo no meio do culto, no final, quando começa o louvor, e uma galera direto embora, certo? Depois que Jesus veio, certo? Que houve essa ruptura, digamos assim, o véu foi partido, então nós não estamos mais separados de Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele não está vinculado a um momento de oferta, ou a um momento de sacrifício, ou a um momento de ir até o templo, ir até o santuário, certo? O nosso culto a Deus, ele é integral e ele é racional. Ele é todo dia, toda hora, todo momento. A gente vive para a glória de Deus e esse é o nosso culto, certo? E aí no domingo a gente se reúne no grande ajuntamento, que é esse momento aqui, e a gente vem para louvar a Deus, para aprender sobre a palavra de Deus com outras pessoas que talvez saibam mais do que a gente, certo? E para edificar outras pessoas. E depois do momento de palavra tem um momento de louvor, certo? E aí, se o nosso culto é integral, por que no momento de louvor a gente dá as costas para isso? Aqui está dizendo que não vos conformeis com os padrões desse mundo. Os padrões desse mundo dão as costas para Deus. E aí, o que tem de diferente na gente se, quando a gente está no momento de louvar a Deus, a gente faz a mesma coisa? Assim, eu sei que tem uma galera que gosta de jogar ping-pong, quer jogar totó aqui depois. A mesa não vai sair de lá, tá bom? E você não vai morrer se você esperar. E aqui vai falar que é sacrifício vivo, certo? Santo e agradável a Deus. Então, eu gostaria de pedir, eu vou tentar lembrar no final da palavra aqui, para que vocês fiquem, certo? Para a gente poder louvar e adorar a Deus. A Ana estava aqui agora há pouco falando sobre 1 Crônicas 29:14, e lá fala, né?
Tudo que temos vem de Ti. Não tem nada que a gente possa Te dar voluntariamente. Deus proveu para que a gente estivesse num lugar como esse, com pessoas como essa. Tenho certeza que... Tenho certeza não, né? Mas talvez você esteja do lado de um amigo seu e esse cara é seu amigo por causa de Cristo, certo? Talvez você conheceu ele aqui ou não. Eu ganhei muitos amigos depois que eu vim para cá, certo? E isso vem por causa de Deus. Então eu convido você a, no final do culto, não dar as costas para isso, certo? Mas permanecer aqui em adoração. Não vai ser a noite toda, certo? O seu culto continua a noite toda. Mas louve a Deus. Amém? Antes de começar, tem outra coisa que eu queria falar. Não era eu que ia estar aqui hoje, certo? Quem ia pregar aqui hoje era o Luizão. Mas teve uma galera que ficou doente, ele ficou doente. Depois o Luca ficou doente. Talvez uma galera que já saiba, né? E a gente entende que o que a gente vive aqui não é uma coisa meramente palpável, certo? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é com espadas de ferro, não é com armas, mas é contra principados e potestades, que são forças espirituais, certo? Que querem desviar a nossa atenção, querem tirar o nosso foco de Cristo e levar para as coisas desse mundo. E quando alguém contribui, quando alguém é usado por Deus para a obra, é fato que essas batalhas se intensificam, certo? E a gente entende que é isso que está acontecendo com a casa do Luizão, né? É um servo fiel e batalhas espirituais acontecem. Deus permite, vem a prova, mas no tempo por vir, a gente vai estar junto com Deus, certo? Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em... Ei, Luizão! Corre não! 2 Timóteo 3,16. Eu pedi para o Luizão vir aqui. Vem aqui, Luizão, por favor. 2 Timóteo 3,16. A gente vai orar. E já que isso está acontecendo com um irmão, que é alguém que tem contribuído para a obra, certo? Eu queria convidar vocês a ficar de pé e impor as mãos sobre o Luizão. A gente vai orar por ele e pela família dele, certo? A Ana veio aqui também, falou sobre serviço, certo? E aí, às vezes, a gente fica meio nervoso. Eu fico nervoso pra caramba, eu tava ali. Toda vez que eu venho pra cá, é certeza, dá um enjoo, dá um negócio assim. Mas Deus capacita, certo? E eu vejo que Deus tem capacitado o Luizão e a família dele para nos servir. Então, tanto como forma de retribuição, como uma forma de demonstrar o nosso amor pela vida dele e da família dele, eu queria que a gente orasse por isso agora também, certo? Amém? Se puderem impor as mãos, vou começar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Santifica o teu nome e o teu reino aqui, Senhor. Manifesta através das nossas vidas. O teu reino já veio, ele já está aqui. Então nós te pedimos que fale conosco nessa noite, Senhor. Também te pedimos pela vida do Luizão, Senhor. Nós vimos que batalhas espirituais têm se intensificado. E nós queremos pedir pela tua mão poderosa na vida dele, Senhor. Ele tem sido, sim, um servo fiel. Assim como nós, um pecador e carente da tua graça também, Senhor. Mas tem sido alguém que tem sido usado poderosamente por ti, Senhor. Então, põe as tuas mãos de bênção, Senhor. E produz mais fé nessa batalha que está acontecendo, mas produz também livramento, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor permite essas coisas com um propósito. Então, continua fazendo a tua vontade, Senhor. Mas, se possível, Senhor, se for da tua vontade, abençoa a vida dele, abençoa a família dele, traz cura sobre o que tem acontecido, traz proteção contra as potestades e os principados desse mundo. E continua usando, Senhor. Continua conosco nessa noite e manifesta a tua glória nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler a partir do verso 16, certo? Alguém já abriu? Amém ou misericórdia? Amém? Misericórdia? Tem uma galera que está abrindo rápido. Antigamente era só misericórdia. Segundo Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16, tá bom? Posso começar?
Tá aqui na tela, tá? Se vocês quiserem acompanhar, mas se estiverem com Bíblia, leiam pela Bíblia de vocês, tá bom? Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, o contexto dessa carta, certo? Paulo está escrevendo, acredito que seja a última carta dele. Aqui ele está convocando Timóteo para ir de encontro a ele. Paulo está preso, certo? Por causa da perseguição. Paulo foi um cara que perseguiu a igreja num tempo. Aí, de repente, Jesus aparece para ele. Ele se torna testemunha de Jesus. E aí, nesse momento aqui, ele está numa das prisões dele, certo? E ele está mandando uma carta para Timóteo, pedindo para Timóteo se apressar e ir ao encontro dele, certo? Paulo está pedindo apoio. Paulo está pedindo ajuda do GR dele, certo? E, bom, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, nesse capítulo, né, sobre os males e as corrupções dos últimos dias. E assim, Paulo era um humano como a gente, certo? E é uma tendência nossa de achar que o fim dos tempos está sempre ali. Então aqui Paulo está dizendo para Timóteo que os famosos textos de que haverá um tempo em que não suportarão essa doutrina, certo? As pessoas vão buscar para si mestres que vão dizer o que eles querem ouvir. Ele está dizendo para Timóteo se manter sóbrio, certo? Como assim se manter sóbrio? Ele está dizendo para Timóteo que apesar de tudo, apesar das paixões da juventude, Timóteo era um cara jovem, ele precisa se manter firme. E aí, firme em quê? Firme na palavra de Deus. E aí, nesse momento, ele está dizendo para Timóteo qual é a autoridade da palavra. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão e para correção na justiça. E assim, a inspiração de Deus, ela revela a autoridade da Escritura, certo? Mas Deus não se manifestou só através da Escritura. E aí existem 3 maneiras pela qual Deus... 3, e aí tem mais uma, que talvez seja uma maneira de manifestação, mas eu não vou saber dizer se enquadra ou não em um desses, certo? Mas Deus se manifestou à humanidade de 3 maneiras. Uma através da revelação geral, ou seja, na natureza do homem, e o terceiro eu não vou lembrar agora. Mas esses 2 eles já ficam muito claros na nossa vivência no dia a dia, certo? Romanos 1:20 vai dizer que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. E aqui Paulo está dizendo que os homens são indesculpáveis porque Deus já se mostrou na natureza. E aí, como assim Deus se mostrou na natureza, certo? Em Gênesis 1 vai dizer que Deus criou o universo e todas as coisas, e antes de toda a criação surgir, o que era que existia? Antes de toda a criação surgir, não existia nada. Certo? Alguém aqui está no ensino médio? Quem está no ensino médio aí, misericórdia? Amém. Amém? Está no ensino médio, está no ensino médio. A maioria não está no ensino médio. Vai ser igual de manhã, então. No ensino médio, quando a gente começa a estudar química, princípio mais básico, talvez isso mude um pouco quando chega em química quântica, mais ou menos, certo? Mas existe uma lei chamada Lei de Lavoisier, ou Lei de Conservação das Massas. A galera do Enem aí logo chora. E para quem não sabe ainda, eu vou antecipar um trauma aqui para vocês. Foi do time que depois que acabou o vestibular, isso foi parar no lugar que eu não sei onde é, porque eu não lembro mais de nada. Quando eu estava preparando foi que me veio à mente, certo? Mas a lei de Lavoisier afirma que em uma transformação química, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, independente de você somar uma coisa com uma coisa, o resultado nunca vai ser diferente de 2. Certo? Se eu somo 50 gramas de farinha com 50 gramas de farinha, não vai aparecer 150 gramas de farinha. Vai continuar a mesma coisa. Portanto, na natureza, nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as coisas não podem vir do nada. A natureza, como ela é e como ela se manifesta, pede a criação de Deus, certo? Pede que Deus tenha criado essas coisas. A natureza tem manifestado
a glória de Deus e mostrado que é impossível que ela seja sem que Ele a tenha criado. E isso é interessante porque houve a criação do Gênesis, certo? E o homem estava perto de Deus naquele momento, só que a gente foi se distanciando. Mas essas coisas não mudaram. Stephen Hawking foi um cientista muito famoso, certo? Ele morreu. Até onde eu sei, ele era ateu até o dia de sua morte. E ele acreditava que as coisas, o universo, o surgimento do universo, por ser ateu, lógico, ele não acreditava em Deus, mas que o universo tinha passado a existir, tinha se formado como é, simplesmente porque sim. Isso é como dizer que eu pegar a minha garrafa e dizer que a minha garrafa é a melhor de todas as garrafas. A minha garrafa está quebrada, tá? Eu não sei se tinha alguém aqui no dia, mas eu quebrei ela num tapa que eu dei aqui. Puf, ela caiu no chão, amassou aqui também. Mas eu olho para a minha garrafa e digo, a minha garrafa é a melhor de todas as garrafas. Aí tudo bem, tá. Essa é uma constatação, talvez você pense, não, essa é a opinião dele sobre a garrafa dele. Mas eu estou afirmando com certeza que a minha garrafa é a melhor de todas as garrafas. E aí você me pergunta, tá, então por que a tua garrafa é a melhor de todas as garrafas? E eu vou dizer para vocês que a minha garrafa é a melhor de todas as garrafas simplesmente porque ela tem que ser a melhor garrafa de todas, a melhor garrafa de todos. E aí eu pergunto, fez sentido a minha explicação sobre isso? Exatamente. Não fez sentido. Eu acredito que exige mais fé acreditar que as coisas vêm do absoluto nada por motivo nenhum, simplesmente porque sim, do que acreditar que Deus fez todas essas coisas. Uma outra coisa que eu queria argumentar para vocês em relação a essa revelação geral de Deus é a teoria do design inteligente, certo? Às vezes a gente está andando aqui na rua e acha uma pedra no chão e a gente não se surpreende, certo? Porque é natural que ela esteja lá. Faz parte da natureza como ela é. Mas aí, se você está andando na rua e de repente tem um celular no chão, você dá uma topada no celular, e aí você se pergunta, você olha para o celular e qual seria a reação da maioria de nós? Pegar o celular? Para falar, boa, aí ó, crente. Mas por que a gente se surpreende se tem um celular e se não tem uma pedra? E tem uma pedra. Não se surpreende se tem uma pedra, mas se surpreende que tem um celular. Não é normal que o celular esteja lá. A gente não espera que a natureza faça formações específicas como é para fazer um dispositivo como esse e simplesmente surja lá. Essa teoria do design inteligente diz que é muito improvável que o universo, como se formou, tenha se formado simplesmente pelo acaso. Os celulares se formaram, certo? Para a galera do ensino médio aí de novo, que estuda química, sabem que o formato da molécula da água, se não fosse daquele jeito, a vida não existiria. A Terra está na distância correta entre o Sol e os outros astros para que a vida como ela é possa existir. E a própria ciência, por mais que os céticos queiram é fogo, né? Queiram apontar ela como um argumento para dizer que Deus não existe, quanto mais de ciência você tem, menos você vai ter fé em Deus. Eles concordam, ou boa parte deles concorda, que é muito improvável que as coisas simplesmente sejam porque são. Eles mesmos esperam que haja alguém por trás disso, certo? E esse princípio, ele tem três partes da teoria, né? E eu acho que não tem necessidade de eu ler aqui para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar depois em casa. Mas o fato é que a natureza, como ela se manifesta, pede a existência de Deus. É muito improvável que Deus não exista e talvez exija mais fé acreditar que as coisas são como são simplesmente porque sim, do que não crer em Deus. Do que não crer que as coisas foram criadas dessa maneira. Você pode até não gostar de Deus, achar que o Deus abraâmico é um Deus mau, mas exige mais fé negar a existência dele do que acreditar que ele existe e fez todas as coisas, certo? Mas a revelação geral, a revelação pela natureza, a revelação até pela bondade do homem, porque apesar de todas as atrocidades, a Bíblia fala sobre uma coisa chamada graça comum. Não usa esse termo, mas a graça comum diz que o homem ímpio ainda produz o bem por causa da marca de Deus nele, certo? Deus é bom e Deus criou uma coisa boa,
E a queda corrompeu, lógico, nós nos afastamos de Deus, mas aquilo que há de bom em nós vem do momento da criação. Mas isso não foi suficiente para o homem entender quem é Deus, certo? Os homens, na verdade, preferiam ignorá-lo e se encher de orgulho, certo? Isso começa em Caim e Abel, no egoísmo de um irmão, em Babel, onde os homens queriam ser como Deus, e aí quando Deus acabou com aquela brincadeira deles, os homens continuaram se distanciando. Então, houve um tempo em que Deus começou a se manifestar através dos homens, certo? E aí a gente vai para a segunda manifestação de Deus, que é a inspiração. O que é a inspiração? Antes de ler o texto sobre inspiração, eu quero dizer para vocês que inspiração é diferente de psicografia. O que é psicografia? É como se Deus estivesse chegando no ouvido do profeta e estivesse dizendo... Você vai falar essa e essa e essa. E isso eu estou falando de doutrina, tá? Eu não estou falando de profecia, mas chega no ouvido dele e diz essa e essa e essa coisa, anulando a experiência, a cultura e a pessoa dele. Se a gente for ler o texto de Isaías, por exemplo, quando Isaías tem a visão, o que é que ele diz? Alguém lembra? Está lá em Isaías 6, se eu não me engano. Ele vai dizer que ai de mim, porque eu sou um pecador, sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor. O que Isaías está falando? Está usando da personalidade, da cultura dele, para descrever que ele, como um pecador, viu o Senhor. Ou seja, aquele texto é a perspectiva de Isaías do que aconteceu. Lógico, Isaías fala coisas que foram inspiradas pelo Senhor, acredito sim que de maneira direta, mas isso não anula a pessoa dele escrevendo, certo? Outra coisa que eu quero enfatizar é que a inspiração bíblica, ela é diferente de disposição. Alguém que gosta de jogar bola? Um rachinha? Alguém que gosta de jogar videogame? Bom, o que a gente diz normalmente quando um cara que não joga nada, ele aparece se metendo gol, ou então jogando muito? A gente costuma dizer que esse cara está inspirado. Inspiração é diferente de disposição, certo? A inspiração, como a gente fala nesses contextos, é que naquele dia a pessoa acordou disposta. Talvez os atletas aqui que pesquisam um pouco mais, pensam na zona, né? Que quando um atleta, por exemplo, no basquete, isso é usado mais. Quando o cara está jogando muito bem, ele está na zona, ou seja, ele está no ápice dele. A disposição física e mental dele estão mais dispostas para que ele vá lá e jogue o máximo dele. A gente, caraca, esse cara jogava desse jeito. Mas a inspiração bíblica é diferente, certo? No texto de 2 Timóteo 3,16, existe uma palavra no grego, uma palavra difícil, eu aprendi ontem, eu acho, chamada theopneustos. Repete aí comigo, vai. Vocês conseguem? Theopneustos. O que isso significa? Significa que o que está sendo dito passou pelo hálito de Deus. Deus disse. O texto sobre isso é 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 20, que o apóstolo Pedro também está escrevendo, né, e combatendo o gnosticismo, que foi uma heresia que surgiu na época, que tratava Deus como uma coisa inata e desinteressada em relação a como as coisas são, certo? E aí Pedro vai dizer o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, quando o profeta em Israel chegava e dizia: eis que te digo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ele estava sendo inspirado por Deus através do Espírito Santo para falar todas aquelas coisas, certo? Aquilo ali não era algo que vinha dele, lógico, não anulava quem ele era, mas queria dizer que era algo que vinha da parte do Senhor. E aquilo que o Senhor promete, acontece. Certo? O povo de Israel, quando saem do Egito e vão cruzar o deserto, são alertados que eles devem se voltar para o Senhor. E se eles não fizerem isso, eles serão punidos. E o que acontece? Uma viagem que ia ser de 40 dias, vira uma viagem de 40 anos. Porque Deus disse, e isso aconteceu. A palavra de Deus é verdade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente,
Mas eu quero deixar isso enfatizado logo aqui de cara, certo? A palavra de Deus é verdade. Só que a escritura inspirada por Deus, os textos, eles são muito questionados, certo? A gente não tem mais os autógrafos, ou seja, o texto que Isaías escreveu à mão, ele não está mais com a gente, certo? Mas em 1947 foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. O pastorzinho estava lá com as suas ovelhas, e aí ele estava catando uma ovelha que tinha desaparecido, aparentemente estava procurando por ela. Parece que ele joga uma pedra para cima e ela bate num vaso, aparentemente. E era uma região que ela tinha muito sal, ou seja, é muito seco ou é muito úmido? É muito seco, né? É muito seco, pois é. Muito seco. Então, o material do papel que era escrito, os pergaminhos, ele foi conservado por causa dessa condição. Um material datado de 700 anos antes de Cristo. E adivinha só, os textos não divergiam em quase nada do que nós temos hoje. Não foram encontrados só textos bíblicos, certo? Mas o que foi encontrado de diferença, por exemplo, no texto de Isaías, o que divergia eram pontos e vírgulas que não alteravam o sentido do texto. Ou seja, o zelo do Senhor com a sua palavra permaneceu. O Senhor manteve o que disse e não foi o homem que foi capaz de mudar. Tentaram destruir, sim, a Bíblia. Diocleciano, em Roma, foi uma dessas pessoas, mas a palavra se manteve. Deus teve zelo e a sua palavra é verdade e imutável. E isso permaneceu zelado, certo? A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. Foram mais de 40 autores na Idade Antiga, certo? Foi escrito em 3 continentes diferentes. Foi escrito na África, na Ásia e na Europa. Em 3 idiomas diferentes. A Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego. Em vários gêneros literários diferentes. A Bíblia tem textos poéticos, tem textos narrativos, tem textos... Enfim, vários, certo? E adivinha só, a Bíblia não se contradiz em nenhum ponto. Eu não trouxe, eu esqueci de trazer de manhã, esqueci de trazer de tarde também, um gráfico sobre as concordâncias da Bíblia, certo? Para quem não sabe, quando Jesus está no deserto e ele vai ser tentado pelo diabo, ele cita uma coisa. Quem é que lembra, depois de passar 40 dias no deserto, o diabo fala para Jesus, cara, tu está com fome, então faz essa pedra virar pão. O que é que Jesus fala para o diabo naquele momento? Alguém se habilita? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Vamos lá, galera. Nem só de pão viverá o homem. Estão com sono hoje? Sim? Muito sono? Começa a dar aula assim, dá logo um sono, né? Mas repete comigo, vai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus não estava dizendo isso só por causa do contexto do deserto, tá? Essa é uma coisa que a gente tem que levar também, certo? Porque se a gente não conhece a palavra de Deus e a gente não se sustenta dela, a gente vai ser enganado. Naquele momento, Jesus vivia uma situação passageira. Porque existem promessas de Deus que dizem que a gente vai receber a provisão, certo? Que Deus não vai nos deixar faltar aquilo que Ele prometeu. Então, naquele momento, Jesus vivia uma condição passageira e o diabo quis se aproveitar disso. E Jesus fez aquilo que a gente também deve fazer quando a gente tem que escolher entre o pecado, entre burlar as regras e a verdade. Ele usou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E isso não foi escrito só nesse momento, quando Jesus se manifesta em carne. Na verdade, esse texto está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quem é que sabia disso aí? Quem leu Deuteronômio aí lembrava disso? Amém ou misericórdia? Misericórdia. Pessoal, vocês estão com sono hoje, né? Eu também estou. Mas, o que Jesus está fazendo nesse momento? Jesus não veio para contradizer a Escritura e ficar falando coisas diferentes. Jesus é Deus, nesse momento ele era Deus, e ele estava usando a própria palavra para se defender, certo? Ele estava se sustentando naquilo. Ele disse para o diabo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E aí ele recebe o livramento através disso, certo?
E aqui é onde eu vou entrar naquele talvez que eu falei para vocês. Vai lá, pode ir, oxi. Deus abençoe. Bom, dando sequência. Apesar da escritura inspirada, a gente sabe que o povo de Deus não se voltou para ele, certo? Tem, por exemplo, o livro de Jonas, e Jonas vai até Nínive e prega para aquela cidade, eles se arrependem, mas a gente sabe que Nínive depois é usado para punir Israel. Eles continuam como um povo ímpio, certo? E aí, como o povo não acredita em Deus, não acredita no que ele havia dito, ele se manifesta de outra maneira, e é o que a gente chama de manifestação especial. Eu vou interagir com vocês agora porque vocês estão muito avoados. Manifestação especial, vai. Manifestação especial. O que é a manifestação especial? São 3 pontos. 1, encarnação. Vamos repetir, encarnação. 2, a vinda do Espírito Santo. E 3, a revelação da Bíblia. O que é a encarnação? Filipenses 2 vai dizer isso, que não... Eita pau, peraí. Lembrar de cabeça o texto aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Mas vamos lá. Que Cristo, sendo como Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas assumiu a forma de servo. Ou seja, Deus abriu mão de sua glória, se fez homem como nós. Ele não trapaceou no deserto, por exemplo, transformando a pedra em pão para se alimentar, mas quando essas coisas aconteceram, foi para que ele servisse os outros, para que ele mostrasse o motivo pelo qual ele veio. Então, Deus encarnou como homem e habitou entre nós, pregou a sua mensagem e se ofereceu como sacrifício vivo. E aí a gente conhece aquele famoso versículo de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus se faz homem como nós, habita entre nós, vive a vida que a gente vive e nos salva, certo? Pronto. Depois que Jesus morre, é sacrificado e ele ressuscita, ele vai para o céu, ele ascende, ele é assunto ao céu, não sei se é assim que fala. E aí vem o Espírito Santo. E a vinda do Espírito Santo, ela acontece também para inspirar a Escritura. A gente sabe que depois da ida de Cristo, os apóstolos, os profetas daquele tempo são inspirados também a escrever, certo? E aí a gente tem o que a gente chama de Novo Testamento. O Novo Testamento é o relato daqueles homens sobre a vinda, sobre quem é Jesus, sobre o que ele fez por nós e sobre o que vai acontecer. E mais uma coisa sobre aquilo que eu tinha falado para vocês, sobre não anular a perspectiva de cada um. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de Apocalipse, certo? A gente teve uma série agora sobre Apocalipse, e a gente acha que Apocalipse foi uma coisa que João viu e ficou lá escrevendo tudo aquilo que estavam mandando ele escrever, certo? Mas, na verdade, naquele momento a igreja sofria perseguição. Então, qual é o propósito daquela carta às igrejas e do livro de Apocalipse? O propósito de João, naquele momento, é encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos e estavam querendo abandonar a fé, a permanecerem, porque ele virá. E talvez se você esteja tendo uma crise de fé nesse momento e querendo parar de vir para cá e querendo parar de participar do GR, talvez o dia a dia esteja sendo muito difícil, talvez os seus amigos que você passa a maior parte do tempo não creiam em Deus e fiquem te falando coisas que te distanciam dele. Certo? E aí talvez você esteja pensando que Deus te abandonou e que ele não vai mais voltar. O livro de Apocalipse é uma mensagem para cada um de nós, para que no meio das provações, nós sejamos lembrados das promessas de Deus. As promessas dele se cumpriram até ali, certo? E elas não cessarão. Cristo vai voltar, ele vem buscar a sua igreja, certo? Então eu te peço para permanecer firme, porque a promessa de Deus não falha. Amém? Bom, quando o Espírito vem e a Escritura é terminada de ser inspirada, digamos assim, é escrito Apocalipse, a inspiração, como naquele momento, ela cessa. Ou seja, não se falava mais, eis que te digo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, certo? Agora, a manifestação de Deus nas nossas vidas acontece de outra maneira.
acontece através da iluminação. Quando Pedro recebe o Espírito Santo, ele prega para uma multidão, certo? E naquele momento, 3.000 pessoas creem. 3.000 pessoas recebem o Espírito Santo e eles entendem que o que Cristo fez por eles foi o bastante para que eles se derramassem e se entregassem a Deus e vivessem a vida de Cristo, certo? E, bom, é isso que Deus faz com a gente, certo? Porque quando o Espírito Santo veio, aqueles homens se tornaram capazes de entender a verdade de Deus. E isso é interessante, certo? Porque essa vinda do Espírito e a manifestação dele não cessou naquele momento. Muitos anos depois a gente tem uma coisa que a gente chama de reforma protestante. Nós somos protestantes. Vocês sabiam que nós somos protestantes? E por que nós somos protestantes? Houve um período em que a igreja era usada pelo Estado para manipular as pessoas, certo? Houve um tempo em que as pessoas eram praticamente escravizadas por aquilo. E aí um homem foi lá e fez o mapa dele. Lutero era um cara que ele se via como o pior dos pecadores. Isso não é errado, tá? Mas ele acreditava que não tinha perdão para ele, certo? E aí ele abre lá em Romanos 1, não sei se é o 16 ou 17, que diz que o justo viverá pela fé. Quando Lutero lê esse texto, as coisas na cabeça dele mudam completamente. Porque ele entende que não tem a ver mais com se confessar para o padre ou pagar penitência, digamos assim, mas que a vida dele estava garantida não pelas obras dele, não pelo que ele fazia, porque ele era um homem caído por causa do pecado. Mas a salvação dele vinha por causa do que Cristo fez por ele na cruz. Isso foi o que Deus disse para ele. Então Lutero aplicou o mapa e fez algo a respeito. Algum tempo depois, ele escreve as 95 teses, prega na porta daquela igreja, independente do que iriam pensar, independente do que iriam dizer para ele. Ele entendeu que Deus disse algo para ele e ele fez algo a respeito daquilo. Existe uma passagem que diz que Cristo veio, o Messias viria para cantar liberdade aos cativos. Aquele era um povo que estava preso e através da palavra de Deus, através da palavra de Cristo, muitas pessoas foram libertas naquele momento. Houve uma divisão, certo? Surgiu a igreja protestante, lógico, ela mudou muito ao longo do tempo, mas a gente foi liberto do pecado e foi liberto de uma escravidão humana que usava a figura de Deus ou a mensagem de Deus para manipular as pessoas. E o mapa de Lutero é um desafio para a gente também. Existem muitas pessoas que nós amamos, muitas pessoas que nós apreciamos, que nós somos muito abençoados, mas que não conhecem essa palavra. E a gente fica feliz por estar com essas pessoas durante esse tempo. E a maioria que deve ter entre, vou estar aqui 11, 12, 13, 14, até os 17 anos, né? Essa é a média daqui. E talvez vai haver mais 70 ou 80 anos, e se essas pessoas têm a mesma idade, vamos dizer que mais esse tempo também. Mas a gente está se propondo a passar uma eternidade longe dessas pessoas. Porque a gente carrega uma verdade que Deus está dizendo para a gente. Cristo foi muito claro no que Ele mandou. Ide e fazei discípulos. Certo? E a gente se propõe a não viver a eternidade com essas pessoas. Porque carregando uma verdade, a gente não acha que é tão importante falar para elas. Eu faço faculdade, eu faço administração na UES. E alguns semestres atrás eu tive um professor que acredito que ele era ateu. Não, ele não era ateu, ele dizia que ele era católico não praticante. E não estou dizendo aqui para você menosprezar nenhuma dessas pessoas que diz isso, certo? Na verdade, pregue essa mensagem para elas. Mas esse professor, ele passava a aula inteira atacando a palavra de Deus, certo? E dizia que ela era uma verdade, uma mentira, que era ultrapassada, uma mensagem ultrapassada. E aquilo para mim era muito forte. Porque desde que eu acreditei, desde que eu passei a crer, eu tenho tido um laço muito forte com a palavra, certo? Eu aceitei Jesus quando eu abri em Gênesis 1:1,
Eu entendi que aquilo era uma verdade que eu podia confiar. E naquele momento eu estava vendo uma pessoa dizer para um público que não conhecia a Cristo que aquilo era mentira. E eu não pude ficar calado naquele momento. Eu lembro de debater com o professor nas aulas, as aulas acabavam mais tarde, a galera não gostava às vezes, mas eu não podia deixar de defender a minha fé. E aí, depois da aula, eu voltava para casa com um amigo, certo? E a gente vinha conversando sobre o que tinha acontecido na aula, e ele perguntava sobre, cara, mas isso daqui que tu falou para ele e tal, tipo, é interessante, mas como é que isso funciona? E aí eu falava para ele o que eu tinha aprendido lendo a Bíblia, certo? E esse cara, ele aceitou Jesus, certo? Hoje ele serve numa igreja próximo lá de casa. E glória a Deus, eu dou muito glória a Deus pela vida dele, porque eu vi a obra de Deus ali, certo? Não estar calado resultou em mais uma pessoa. Mais um filho de Deus sendo revelado. E você também tem isso no dia a dia. Falei aqui, dei 2 exemplos, um de história e um de química, digamos assim. E talvez um de filosofia. Não, de filosofia eu não dei, mas... Enfim. O que você aprende na escola é criação de Deus. Talvez você pense que durante a aula não tem nada de... não, aqui não tem nada a ver com a Bíblia e tal. Mas quando a gente estuda biologia, quando a gente estuda ciência, quando a gente estuda química, quando a gente estuda física, a gente está entendendo, talvez por uma linguagem diferente, aquilo que é a manifestação de Deus. Te convido a dar graças e glória a Deus por isso, certo? Deus está se manifestando ali. Mas e aí, eu te pergunto agora o que Ele está te dizendo e o que você vai fazer a respeito. Talvez tenham pessoas que estejam assistindo aquela aula e não conheçam a Cristo, certo? E aí, o que Deus está te dizendo? O que você vai fazer a respeito? Então, depois de todas essas coisas, já estou caminhando para o final, se o pessoal da banda quiser subir, tá bom? Não sei se o pessoal da banda está aqui. Mas a Bíblia é a verdade de Deus. Acredito que esse texto que a gente leu de 2 Timóteo, se a gente fosse mexer ali, sem alterar o sentido, a Bíblia diz para não mexer naquilo, lógico. Momento, licença poética aqui. A gente poderia dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino de Cristo sobre Cristo, a repreensão de Cristo para que sejamos como Ele e a correção de Cristo para que voltemos a Ele, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para agir, pensar e ser como Ele para levá-lo ao mundo. Jesus se reunia com os pecadores e com homens que não praticavam a mesma fé que ele. Jesus era um judeu, certo? E ele se reunia não para se misturar com aquilo, mas para falar da verdade verdadeira, digamos assim, talvez aqui no pleonasmo. Existe um sociólogo, se não me engano, chamado Zygmunt Bauman, e ele propõe uma coisa chamada modernidade líquida. Ele diz que a gente vive em tempos líquidos. O que são tempos líquidos? Ele está dizendo que as coisas são muito fluidas, elas mudam muito rápido. Não só as coisas no mundo como um todo, mas nós mesmos. Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente sempre escolhe alguma coisa para ser. Alguém que quer ser jogador de futebol? Normalmente, quando a gente é mais novo, a gente quer ser... Vocês podem se tornar ainda, viu? O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com vocês. Mas normalmente o menino sonha em ser jogador de futebol, a menina... Não sei o que a menina sonha em ser quando é pequena. Mas a gente sonha com muita coisa quando é pequeno e quando o tempo passa, as coisas mudam muito, certo? Eu lembro quando eu era pequeno, eu queria ser... Eu ia no supermercado e tinha uns caras andando de patins, né? E eu achava aquilo o máximo. Então, eu queria trabalhar ali para passar o dia andando de patins. Outra coisa que eu achava legal era o caminhão do lixo. Porque eles passavam o dia correndo atrás do caminhão e jogando as coisas dentro. E para mim aquilo ali era muito legal. Então eu pensava que quando eu crescesse, eu queria trabalhar de gari ali para correr atrás do lixo e jogar lá dentro. Na verdade, eu queria fazer naquela hora, né? Mas como era trabalho era coisa de adulto, então não era aquilo. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós mudamos constantemente. Nós estamos como estamos, mas Deus é. A palavra de Deus começou a ser escrita num período e foi terminada 1.600 anos depois e ela permanece a mesma até hoje.
não existe nenhuma proposta de complementação da Bíblia, porque a Bíblia ela é completa. Ela é atual e ela é imutável. Então, a proposição aqui, no final das contas, você tem duas. Você pode acreditar na verdade desse mundo, que amanhã já não vai ser mais a mesma coisa, ou você pode acreditar na verdade de Deus. João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Esse verbo a gente está falando de Cristo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele não mudou. Então a proposta aqui é a verdade desse mundo, que hoje é e amanhã já não é mais, ou a verdade de Deus, que é imutável. Talvez a mesma proposição que Cristo faz quando fala de uma parábola, entre construir a casa na rocha ou construir a casa na areia. Quando a gente tem que escolher entre o pecado e santidade, uma vida de santidade, é essa a proposição. E aí, mais uma vez, o que Deus está te dizendo? O que você vai fazer a respeito? Do início ao fim, a Bíblia é a mensagem sobre o homem sendo guiado a Cristo através de Cristo. Vou só pedir mais uma vez para que a gente continue aqui em adoração, certo? Queria convidar vocês para ficar de pé para a gente orar. E eu queria te desafiar a fazer esse mapa, certo? Olhar para a palavra de Deus e o que ela significa. Ela é a mesma. Textos de 700 anos atrás estão iguais aos que a gente tem aqui. Deus não mudou o que Ele disse. Ele continua nos dizendo a mesma coisa. Então eu te convido a fazer esse mapa durante a semana e orar por isso, amém? Obrigado, Senhor, por essa noite. Nos abençoa nesse tempo de adoração, certo? Faz a Tua vontade aqui, Senhor. Nos ajuda a ter coragem de falar, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. No final dos tempos, talvez o mundo esteja bem diferente do que ele está hoje, mas eu tenho certeza que o Senhor vai ser o mesmo. Nos faz entender e nos apegar a essa verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Continua nos usando e permanece conosco nessa noite até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém.